Você já se perguntou por que eu oro, trabalho, faço tudo o que posso, mas parece que minha vida não prospera? Talvez esteja cheio de dívidas. Talvez esteja trabalhando muito e vendo pouco resultado. E em algum momento você pode ter pensado: será que Deus se esqueceu de mim? Se esse é o seu caso, fique até o final, porque hoje nós vamos entender, à luz da Bíblia, o que pode estar impedindo uma pessoa de viver uma vida de crescimento, sabedoria e provisão. Mas, antes de tudo, quero que você guarde uma coisa no coração. A situação financeira não determina o seu valor diante de Deus. Você não é menos amado porque está passando por dificuldades. E um período de escassez não significa que Deus abandonou você. Primeiro motivo que impede Deus de prosperar você: quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus. Jesus ensinou em Mateus 6:24: ninguém pode servir a dois senhores. O problema não é possuir dinheiro. O problema começa quando o dinheiro passa a possuir o nosso coração. Quando a pessoa coloca toda a sua esperança no dinheiro, ela começa a acreditar que somente quando tiver mais poderá ser feliz. Mas Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A prosperidade bíblica começa quando Deus volta a ocupar o primeiro lugar. Segundo motivo que impede Deus de prosperar você: a falta de sabedoria. Às vezes, pedimos a Deus uma grande bênção, mas ainda não aprendemos a administrar aquilo que já temos. Gastamos por impulso, fazemos dívidas desnecessárias, não planejamos, não buscamos conhecimento e depois perguntamos: por que não consigo sair do lugar? A Bíblia valoriza muito a sabedoria. Provérbios 21:5 ensina que os planos de quem é diligente conduzem à abundância. Isso significa que fé não elimina responsabilidade. Ore, mas também planeje. Confie em Deus, mas também faça a sua parte. Peça provisão, mas aprenda a administrar aquilo que já chegou às suas mãos. Terceiro motivo que impede Deus de prosperar você: a falta de diligência. Existe uma diferença entre esperar em Deus e simplesmente desistir. Esperar em Deus não significa ficar parado. Deus pode abrir portas, mas precisamos estar dispostos a atravessá-las. Provérbios 10:4 diz que a mão preguiçosa empobrece, enquanto a mão diligente enriquece. Isso não significa que toda pessoa pobre seja preguiçosa. Existem injustiças, crises, doenças, desemprego e muitas situações que estão além do nosso controle. Mas a Bíblia nos ensina a desenvolver uma atitude de responsabilidade, perseverança e trabalho. Não desista porque ainda não aconteceu. Talvez você esteja mais perto da resposta do que imagina. A falta de diligência é a falta de dedicação, cuidado, esforço e perseverança, sem desistir facilmente. Falta de empenho, de disposição para fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Sermos forte, persistir, não desistir.
quarto motivo que impede Deus de prosperar é a inveja e a comparação. Esse é um bloqueio silencioso. Você olha para alguém e pensa: por que ele conseguiu e eu não? Por que a vida daquela pessoa parece tão fácil? E sem perceber, começa a desprezar aquilo que Deus já colocou em suas mãos. A comparação rouba a gratidão. E a gratidão muda a maneira como enxergamos a vida. Talvez você ainda não tenha tudo aquilo que deseja, mas pare por alguns segundos e perceba o que Deus já colocou nas suas mãos. Comece cuidando bem do pouco, porque pequenas sementes também podem produzir grandes frutos. Quinto motivo que impede Deus de prosperar você: o coração dominado pelo medo. Talvez esse seja o ponto que mais conversa com quem está assistindo. Você já teve uma oportunidade, mas não tentou porque pensou: e se der errado? O medo pode nos fazer permanecer exatamente onde estamos. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não significa que você nunca sentirá medo. Significa que você não precisa deixar o medo dirigir sua vida. Dê um passo de cada vez. Ore, busque sabedoria. Faça o que está ao seu alcance e confie em Deus com aquilo que você ainda não consegue controlar. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já tentei tantas vezes. Eu quero falar diretamente com você. Não desista. O fato de você estar passando por uma fase difícil não significa que essa será a sua história para sempre. Existem capítulos que são escritos com lágrimas, mas Deus ainda pode escrever novos capítulos. Talvez hoje você não consiga enxergar a saída, mas continue caminhando, continue orando, continue aprendendo, continue trabalhando, continue confiando. Deus não prometeu uma vida sem dificuldades, mas Ele prometeu estar conosco. E talvez a maior prosperidade que Deus queira começar a produzir em você hoje seja uma mente renovada, um coração fortalecido e uma fé que não depende das circunstâncias. Agora vamos fazer uma oração para fortalecer a fé em nossa mente. Senhor meu Deus, meu Pai, entramos em vossa presença. Tu conhece nossas dificuldades, conhece todas as preocupações, conhece as dívidas, as portas fechadas, os sonhos que ainda não aconteceram e as lágrimas que ninguém viu. Senhor, dá sabedoria para tomar decisões, dá força para continuar trabalhando, dá coragem para enfrentar os medos, livra-nos da inveja, da comparação e da ansiedade. Ensina-nos a administrar com responsabilidade aquilo que colocaste em nossas mãos. Que o dinheiro nunca ocupe o lugar que pertence somente a Ti. E acima de tudo, Senhor, que a nossa maior riqueza seja a Tua presença. Abre as portas que forem da Tua vontade. Fecha aquelas que possam nos afastar do Teu propósito. E quando não entendermos o caminho, dai-nos fé para continuar. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Fortalece os nossos corações. Renove nossas esperanças.
e mostra que não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Talvez você esteja esperando Deus mudar a sua situação, mas talvez Deus esteja mudando você para enfrentar uma nova situação. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. E inscreva-se no canal A Voz do Deserto é o Caminho para continuar essa jornada. Fiquem todos em paz. Até o próximo vídeo.